Olá pessoal, sou o professor Fabrício. Hoje vou ministrar para vocês uma aula sobre Jean-Jacques Rousseau e as suas teorias ligadas à condição humana e estão relacionadas à ideia do bom selvagem, como ficou conhecido. Primeiro vejamos quem foi Rousseau. Jean-Jacques Rousseau nasceu em Genebra em 1712. É um filósofo contemporâneo àqueles do iluminismo francês e iluminismo inglês também. Ele é por vezes associado a esse movimento, porém muitos o consideram de fato um anti-iluminista, porque as ideias dele vão em muitos casos em sentido oposto às ideias de Diderot, por exemplo, ou Voltaire. Rousseau teve uma vida bastante conturbada, se mudou muitas vezes, nunca pertenceu a um só círculo de amizades. E essa vida conturbada explica também o modo desconexo como seus pensamentos acabaram surgindo. Suas ideias são consideradas por muitos contraditórias. Aquelas que estão presentes em um livro são por vezes negadas em outro. Sabe-se que Rousseau perdeu a mãe no momento do parto. Passou sua infância com seu pai, Isaac, que era relojoeiro na época. Foi confiado primeiro a um pastor calvinista e depois a um tio, e recebeu uma educação bastante desordenada. E sendo educado por essas várias pessoas. Quando jovem, Rousseau deixou Genebra, em 1728, e após muitas viagens, acabou encontrando refúgio junto a uma mulher chamada Madame de Warrens. Essa mulher, mais velha que ele, teria sido para Rousseau como uma mãe que ele nunca conheceu, uma amiga que o ajudou e o permitiu se instruir, e também uma amante para o jovem Rousseau. Ele fala dela como uma mulher toda ternura e doçura. Assim ele recorda. E lhe possibilitou estudar e se instruir, sem distrações, longe do tumulto da cidade. Depois, já mais velho, Rousseau recorda desse período que passou com essa madame como a fase mais feliz da sua vida, e a mais estável, digamos, mais permanente. Escreve Rousseau: uma casa isolada sobre o declive de um vale foi o nosso asilo. Lá, durante 4 ou 5 anos, desfrutei de um século de vida e felicidade pura e plena, que oculta com seu esplendor tudo aquilo que a minha situação presente tem de horrível. Naquele ambiente campestre, bucólico até, Rousseau adquire um amor pela condição mais simples, condição humana, mais próxima do mundo antigo, do mundo natural, e adquire com isso também uma certa aversão à civilização que nós veremos surgir nas suas ideias. Em 1741, Rousseau foi para Paris. Na época, Paris era a principal cidade do mundo. A França era uma grande potência, era a maior potência da Europa. Seria depois, menos de 100 anos depois, suplantada pela Inglaterra. Disse que o século XVIII foi o século da França, o século XIX, o século da Inglaterra, o século XX, o século dos Estados Unidos, em que esses países estiveram mais poderosos. E ali, Paris, que era o centro intelectual da Europa, numa época em que a Europa era o continente mais avançado do mundo, mais rico, mais desenvolvido em termos de tecnologia, em termos de filosofia, inclusive. No centro disso, em Paris, Rousseau está, e ali ele acaba estabelecendo amizade com Diderot, que é um dos filósofos ligados ao movimento iluminista, e também com os enciclopedistas da França. O projeto da enciclopédia era um projeto que visava criar, pela primeira vez, um compêndio de todo o saber humano. Em algumas ocasiões, na história pregressa, algumas pessoas tentaram fazer isso, compilar todo o saber possível. Porém, eram ações realizadas por um indivíduo ou então poucos indivíduos. E ali, nesse período, no século XVIII, na França, um grupo tem a ideia de criar a enciclopédia. Diderot os lidera. Eles trabalham por décadas
e acabam produzindo dezenas de volumes, e cria-se a grande enciclopédia francesa, a primeira. Depois será imitada por muitas outras. Mas era a ideia de ter ali, em um conjunto de livros, em uma obra com certa unidade, toda a produção intelectual humana. Rousseau teria contribuído um pouco para a enciclopédia, com alguns artigos. Rousseau, em sua juventude, viajou muito, teve um tempo no campo, 5 anos, que ele recorda como a melhor fase da sua vida, e por isso ele não estava acostumado com a vida na cidade, a vida em Paris, nos salões, e ali ele não se sente confortável, embora houvesse sido aceito pelo círculo dos filósofos de Paris, dos enciclopedistas, dos iluministas. Rousseau aparentemente era um indivíduo difícil de lidar, inquieto e insatisfeito por ser músico de segunda classe e humilde preceptor. Inclusive, os verbetes que ele escreveu na enciclopédia eram relacionados à música. O trabalho que ele realizou como preceptor, que era um tipo de professor particular para crianças ricas, geralmente poucas, uma ou duas, irá também influir a sua obra. Escreverá depois o Emílio, que é uma obra sobre a educação. O conflito entre o seu apreço pela natureza e o mundo artificial de Paris, onde ele estava, levou Rousseau a condenar aquele mundo e a cultura, em nome da natureza, que lhe havia reservado as alegrias mais belas e inesquecíveis. Essa época que Rousseau viveu, século XVIII, era uma época em que se louvava a capacidade humana de criar, louvava-se a civilização, o progresso da técnica, da ciência, que havia elevado a humanidade. Pouco tempo antes disso, sabemos que Galileu havia descoberto que a Terra gira em torno do Sol. Pouco tempo antes disso, relativamente pouco, 200 anos, havia sido descoberto um novo continente, a América, o Novo Mundo. Surgiam as ciências, a medicina se desenvolvia, a química surgia, diferenciando-se da alquimia. A física, com Isaac Newton, havia avançado bastante. Então as pessoas viam, os pensadores, os filósofos viam o progresso realizado pelo ser humano e tinham uma concepção otimista do presente e do futuro. Viam na razão algo que poderia vir um dia a corrigir os males do mundo. Entendiam que o emprego da inteligência, do engenho humano, iria um dia trazer a felicidade. Rousseau, advindo de outra condição, amante da natureza, amante do campo e da condição humana, se pode dizer anterior a essa condição, ele encontra em Paris, o centro da civilização, se opõe a essas ideias. É basicamente o único que se opõe a isso. Tem uma visão radicalmente diferente dos seus contemporâneos. Rousseau publicou 2 discursos, em 1750 e outro em 1755, o que lhe granjeou um inesperado sucesso entre os estudiosos da França. Nesse meio tempo, enquanto estava ali em amizades com os enciclopedistas, com os filósofos da França, enquanto produzia esses livros, Rousseau teria se unido a uma mulher que ele mesmo julgava como grosseira e inculta, diferente da Madame de Warens, que cuidou dele em sua juventude. Mas essa mulher, que ele julgava grosseira, esteve com ele ao longo de toda a sua vida, até o fim. Não se casou com essa mulher, apenas conviveu com ela. Com essa mulher, Rousseau teve 5 filhos. Como eu disse, ele havia sido preceptor, sido professor. Escreverá depois um livro chamado Emílio, que é sobre educação, que ele indica como se deve educar uma criança, qual é o jeito certo. Porém, os 5 filhos que Rousseau teve, ele pegou todos e colocou-os em orfanatos. Entregou todos os seus filhos para orfanatos, alegando que não poderia ser desviado de seus compromissos culturais, dizendo: ora, esses 5 filhos que eu tive aqui com essa mulher grosseira vão me causar muitos problemas, vão impedir que eu cumpra os compromissos culturais que eu me proponho a cumprir, vão impedir que
eu escrevo os livros que eu quero escrever. Aí pegou seus 5 filhos, um a um, e colocou-os em orfanatos, justificando também por meio da ideia de Platão, que está na República, que dizia que no estado ideal, na República idealizada, a educação das crianças deveria ser levada a cabo pelo Estado, e todos deveriam ser educados do mesmo modo até a juventude, até os 20 anos, e depois seriam feitos testes para determinar que tipo de pessoa cada um era e que tipo de vida deveria levar. Então, com essas alegações, Rousseau colocou seus filhos em orfanatos. Na época, é preciso considerar que esses orfanatos eram horríveis. As crianças ali eram maltratadas, passavam fome e eram obrigadas a trabalhar muito cedo. Então Rousseau causou um grande mal aos seus próprios filhos e depois foi escrever sobre educação, sobre como criar adequadamente as crianças. Então se pode dizer que, nesse aspecto, pelo menos, Rousseau é um hipócrita. E talvez sequer seja o único aspecto em que ele é hipócrita, já que nós veremos a crítica que ele faz da civilização não condiz com os frutos que ele colheu dessa própria civilização, dessa vida sofisticada. Bom, mas vamos ao que interessa aqui, né? A ideia de Rousseau sobre o estado original do homem, que se relaciona também com esse conceito nebuloso da época do bom selvagem. Ocorre que, em 1749, Rousseau leu o tema proposto pela Academia de Dijon para um concurso. Uma questão: o progresso das ciências e das artes terá contribuído para a melhoria dos costumes, para uma melhoria moral do ser humano? Na época, todo mundo considerava que o progresso científico e das artes aqui, que se refere não só às belas artes, mas também às artes úteis, ou seja, às técnicas, por exemplo, a engenharia, a navegação, o progresso dessas artes, dessas ciências, era visto como um grande benefício para a humanidade. Tornou a vida mais fácil, tornou a vida mais próspera. Mas a questão ali era em relação aos costumes. O homem se tornou melhor com esse progresso? Rousseau diz que essa questão despertou o seu interesse pelos estudos, e as respostas que ele iria elaborar para respondê-la iriam nortear toda a sua filosofia, todo o seu pensamento. O Rousseau é tido por muitos como um tipo de misantropo. Ele não gostava dos homens. Porém, na visão dele, ele não gostava dos homens tal como eles eram, naquele tempo, naquela circunstância. Enquanto que, ao mesmo tempo, amava os homens, amava o que eles deveriam ser, o que eles talvez já foram e talvez viessem de novo a ser. Então, ele odiava o homem presente, mas amava o homem possível. Ou então, aquilo que o homem é na sua essência mais básica, na sua natureza primeira. Rousseau amava os homens por aquilo que acreditava ser a natureza humana original, mas odiava os humanos civilizados, como aqueles com os quais conviveu em Paris. Rousseau foi ali aceito em Paris, só que ele se sentia discriminado, com justiça ou não. Porém, por ele vir de uma educação desordenada, ele não era um homem de muitas posses, havia viajado muito e aprendido de várias fontes, ele não se encaixava ali naquela sociedade de Paris. E ele enxergava nas outras pessoas uma série de vícios. Ele via que as pessoas eram mesquinhas, covardes e más. Então, essa condição humana presente, civilizada, ali no centro do mundo, no centro da civilização europeia, Rousseau via como algo odioso, como algo digno de desprezo. Porém, ele julgava enxergar por baixo disso, por trás, a natureza humana original, e essa sim era digna de apreço. Rousseau acreditava que o homem tornou-se mau e injusto, mas que não era assim originalmente. Ele acredita que a civilização, o progresso, o desenvolvimento geral, acabou piorando o homem. Então, em resposta àquela pergunta, o progresso da técnica e da ciência contribuiu para a melhoria dos costumes? Rousseau diz que não,
porque ele vê a cidade mais avançada da Europa, o continente mais avançado do mundo, e os costumes que ele encontra ali são os piores de todos, na visão dele. Porém, essa não é a natureza humana. O homem tornou-se assim pelas condições que o cercam, mas não era de tal modo originalmente. Outros pensadores, pouco anteriores, como Pascal, consideravam que o homem tornou-se mal em consequência do pecado original. De fato, essa é uma ideia muito antiga. No Gênesis, apresentado aqui, né, a ideia de pecado original, o ser humano, no início, na criação, era perfeito. Deus cria o homem e a mulher perfeitos, livres de mácula e sem o conhecimento do mal. A ideia de que aquele que não conhece o mal não pode praticá-lo. Um animal nunca pratica o mal e um ser humano inocente acerca do mal também é incapaz de praticá-lo. Então, o homem era perfeito. Porém, após o pecado original, ele se corrompe. Essa ideia está presente não só na tradição judaica, depois cristã, mas também em outras. Por exemplo, na mitologia grega, Hesíodo, ele fala das idades do homem, que a primeira idade do homem, os primeiros seres humanos, eram os da raça de ouro, e esses viviam uma vida pacífica. Eles não conheciam o sofrimento, não conheciam as doenças, e também não existia entre eles a violência, não existia o mal praticado pelos humanos contra os seus semelhantes. Porém, depois a humanidade vai, aos poucos, se degenerando. Morre a raça de ouro, vem a raça de prata, que é um pouco pior do que ela. Depois vem a raça de bronze, que já é uma raça violenta, e ela se mata, se destrói em guerras. Depois, a Idade dos Heróis, seria a época da Ilíada, da Odisseia, que é uma época de guerras, de violência, só que nela se encontra ainda alguma virtude. E depois, finalmente, chega a Idade do Ferro, que é a nossa, em que os homens trabalham, os homens sofrem e o mal impera sobre a humanidade, o mal derivado da própria ação humana. E sequer se encontra o heroísmo, a virtude extrema para contrabalancear esse triste estado. Então é basicamente a mesma ideia do Gênesis. Os primeiros humanos são bons, eles são naturalmente virtuosos, não conhecendo o mal e não praticando o mal. Porém, depois, conforme o mundo vai avançando, a história vai transcorrendo, os seres humanos vão cada vez mais piorando. Essa ideia básica é ainda defendida por Pascal, um filósofo pouco anterior a Rousseau. Só que para Rousseau, a explicação é outra, não é em decorrência de um pecado original que o ser humano adquiriu o mal, e surge ali a capacidade do mal, o conhecimento acerca do bem e do mal, e a capacidade de realizar, portanto, o mal. Mas ele vê que é a própria civilização, é o avanço da ordem social do mundo civilizado que ocasiona o surgimento desse mal, o mal moral humano. Essa ideia é totalmente distinta das ideias dos filósofos iluministas. Eles diziam que o ser humano, no estado original, até antes dos iluministas, por exemplo, Thomas Hobbes, dizia que o estado original do homem era o estado de barbárie e selvageria, em que não se tinha segurança, a violência imperava, não havia justiça. Porém, aos poucos os humanos foram se erguendo da lama e alcançando um nível civilizado. A própria ideia civilização, o termo vida civilizada, tinha uma conotação positiva na mente desses pensadores. É melhor ser civilizado do que ser selvagem. É melhor ser avançado do que ser primitivo. E é melhor ser governado pela razão do que ser governado pelos antigos instintos ou pelos sentimentos inferiores. Porque a razão havia criado a civilização. Isso é o que diziam os iluministas. O que é o iluminismo? O iluminismo é a crença na capacidade intelectual humana enquanto uma forma de fazer progredir a sociedade, fazer melhorar o mundo. Eles acreditavam que os males do mundo eram, em grande parte, solucionáveis, a injustiça, a pobreza, a doença, e que a solução destes jazia no emprego da razão.
Eles viam, por exemplo, que as técnicas haviam solucionado alguns problemas que antes haviam. Por exemplo, os avanços na navegação permitiram que culturas agrícolas de diferentes regiões do mundo fossem compartilhadas. Então, passou a se ter plantas mais produtivas em mais lugares, o que permite maior produção agrícola, permite que a fome, potencialmente, pelo menos, seja menor do que era em outras épocas. Eles viam que o avanço da medicina conseguia curar, já naquele tempo, algumas doenças que antes não tinham cura, ou certas condições que antes eram vistas como sentenças de morte. Então, eles louvavam a razão. O iluminismo é uma filosofia racionalista nesse aspecto, não o racionalismo como necessariamente de Descartes, que dizia que tudo deriva do puro emprego da razão, sem ou com pouco recurso à experiência, mas um racionalismo no sentido de algo que valoriza a razão. Mas Rousseau vai na contramão desse pensamento iluminista. O próprio termo iluminista, essa luz que ele denota, é a luz da razão, a luz do intelecto humano, rompendo as trevas da ignorância. Porém, Rousseau vai na contramão do iluminismo. Ele desprezava o racionalismo que os governava, que governava toda a humanidade civilizada. E ele ia contra também a ideia de que os sentimentos e os instintos são inferiores e que devem ser superados pela razão. Rousseau considera o contrário. A razão, o uso inadequado dela, havia corrompido a humanidade, havia feito com que os homens se tornassem maus e injustos, de modo que era preciso revalorizar o sentimento e o instinto. Na obra Emílio, que fala sobre educação, Rousseau diz: tudo está bem quando sai das mãos do autor das coisas. Tudo degenera entre as mãos do homem. Os filósofos dessa época, quase todos, acreditavam que o mundo, o universo, havia sido criado por Deus. Muitos deles eram deístas, ao invés de teístas. Eles acreditavam em Deus como Criador, como o princípio originário de tudo, porém não seguiam muito a religião ou alguma religião. Viam na figura de Deus o princípio do cosmos, o princípio da existência. Então, Rousseau considera que quando o mundo é criado, quando a existência surge das mãos de Deus, tudo é bom. Então, o homem também é bom. Uma ideia que não difere tanto daquela de Pascal, dos pensadores cristãos. O estado original do homem é bom. E o estado original do mundo também é bom. Porém, quando o homem começa a agir do modo como agiu, visando o progresso, visando esse desenvolvimento, aí é que tudo degenera na visão dele. Então Rousseau via o homem atual, o homem de seu tempo, como injusto, mau, corrupto, indigno de apreço. Porém, ele considerava que o estado original do homem, ou seu estado natural, era íntegro, sadio biologicamente, moralmente reto e justo, não mau e não opressor. Ele via que o homem na sua origem era bom, porém, o desenvolvimento social, a evolução da civilização havia progressivamente tornado o homem mau. Isso, em parte, difere da visão, pode dizer, cristã, que enxerga o homem atual como tendente ao mal. O homem original, antes do pecado, era perfeitamente bom. Após o pecado, ele não se torna imediatamente mal, porém, ele tende ao mal. A ideia de que o bem é conseguido com dificuldade e o mal é feito facilmente. Mas a ideia de Rousseau é de que o homem, no seu estado natural, ele nunca foi corrompido de modo tão drástico assim como no pecado original. Mas ele é continuamente piorado pela condição em que ele vive, pela sociedade que ele mesmo criou, pela civilização que saiu das mãos dele. Ele diz que a sanidade moral, o sentido de justiça e o amor são parte da natureza do homem, ao passo que a máscara, o fingimento, a mentira e as relações falsas, tal como ele encontrou ou julga ter encontrado ali em Paris, são efeitos da civilização que foi se afastando das necessidades e das inclinações originárias. Ele considera que
A natureza primeira do homem, original, é uma natureza boa. O homem tem naturalmente um sentido de justiça. O homem naturalmente é capaz de ter o amor pelo seu semelhante. E ele é moralmente são, ele é moralmente bom. No entanto, quando surge a civilização, com tudo aquilo que ela acarreta, inclusive veremos em outra aula também a ideia da propriedade, que surge com a civilização, a ideia do governo. Esses elementos alteram as necessidades humanas, criam, na verdade, necessidades falsas que se desviam das necessidades originais, verdadeiras, e das inclinações, portanto, originais do homem. O homem no estado original, ele não teria necessidade de fingir, de usar uma máscara, de comportar-se de um modo em uma situação e de outro modo em outra. Diante, por exemplo, do rei, ele se porta diferentemente que diante de um amigo ou diante de uma pessoa pobre. Na origem, isso aí não existia. A mentira também não teria sentido. Tudo isso só existe, segundo Rousseau, na vida social. O estado natural do homem, de que fala Rousseau, não é exatamente um período histórico. Não é uma época no passado em que os homens eram assim. É mais uma ideia, ou aquilo que o homem é na sua essência. Aquilo que ele seria sem as forças que influem nele, as forças da sociedade, e o corrompem. Então, isso seria o estado original de todos os humanos, seria aquilo que os humanos são de fato, em qualquer época, desde que eles não fossem corrompidos pela sociedade. No entanto, como Rousseau fala que a sociedade, em termos de sociedade civilizada, corrompe o ser humano, deriva disso que quanto mais civilizado é o ser humano, pior ele é. Quanto mais é avançado o mundo em que ele vive, quanto mais técnicas influem em sua vida, quanto mais ele adquire o conhecimento científico, quanto mais se desenvolve nas várias artes, mais ele piora. Então, a consequência lógica disso é que aqueles seres humanos que vivem de um modo mais primitivo, menos civilizado, serão melhores do que aqueles que vivem na civilização. Já que a civilização é uma força que corrompe. Então, a natureza é vista como algo bom e a natureza humana originária também algo bom, de modo que os homens que estão mais próximos disso, entre os que existem de fato, são melhores do que aqueles que estão mais distantes. Nos escritos de Rousseau, ele diz que a natureza é também o sucedâneo da divindade, o arquétipo de toda bondade e felicidade, o critério supremo de valor. A ideia de que a natureza é boa, o artifício é mau. Aquilo que existe, aquilo que foi criado por Deus, é bom, é perfeito. Aquilo que é feito pelo homem é algo que corrompe, é mau. Essa ideia de Rousseau de que a natureza é boa, a natureza é perfeita e a civilização ruim, será depois incorporada em alguma medida pelo movimento do romantismo. Então Rousseau é considerado também um precursor do romantismo. Eles viam a natureza como algo bom, algo belo, e os humanos deveriam tentar ao máximo retornar a ela, retornar ao estado de pureza original. É uma teoria totalmente diferente da de Thomas Hobbes, por exemplo. O Hobbes dizia que o ser humano, por natureza, na verdade, é mau. Ele é egoísta, ele é violento, ele pensa apenas em si, e caso ele tenha o poder para isso, ele fará o mal a todos, desde que o beneficie. O estado de natureza é um estado de voracidade, de violência, de guerra de todos contra todos. Se pode dizer, observando os animais, né, observando como vivem, por exemplo, primatas não humanos, chimpanzés, o estado de natureza aproxima-se muito mais do que disse Thomas Hobbes, do que disse Rousseau. Eles não vivem em paz, eles não são naturalmente bondosos e justos. Fazem alianças, nem sempre se matam, porém, quando preciso, eles naturalmente tendem à violência.
E algo não tão diferente disso se observa também entre humanos. Por exemplo, crianças brincando, até bebês. Nem sempre se observa bondade plena neles. Às vezes eles causam mal e até por prazer. Nessa época que Rousseau viveu, século XVIII, era pouco após o descobrimento da América e principalmente pouco após as incursões maiores realizadas no continente americano. As descobertas haviam sido feitas mais de 200 anos antes de Rousseau. Agora, por exemplo, no Brasil, por muito tempo, a povoação aqui era muito pequena. É no século XVIII, de fato, que a América começa a ser explorada. E nesse período, os europeus ficam fascinados com a natureza da América, que eles viam como intocada, como próximo ao que era, na visão deles, o mundo antigo, como era o paraíso, antes do homem ter corrompido tudo. Na América, certamente havia seres humanos, porém, esses seres humanos, na maior parte do continente, viviam de um modo muito simples. Eles não tinham cidades, por exemplo, nenhum indígena do Brasil vivia em cidades. Eles não tinham o dinheiro, não tinham os grandes impérios. Então, esses eram vistos como mais puros, mais próximos ao estado original. Claro que existia na América civilizações, os incas, os astecas, maias, que eram próximos do modo de vida das civilizações do Velho Mundo, das antigas civilizações. Porém, na época de Rousseau, no século XVIII, há muito tempo essas civilizações da América já haviam deixado de existir. Elas pereceram no século XVI. E o que restava então eram os indígenas que viviam nas tribos, do modo como eles julgavam ali, mais primitivo. E devido em grande parte aos relatos dos viajantes europeus, devido aos livros que eles produziam acerca da vida desses indígenas, relatos nem sempre verídicos, mas exagerados, né? Surgiu o mito do bom selvagem, chamado mito do bom selvagem, que foi difundido na literatura francesa a partir do século XVI, mas que vai se expandindo com o tempo. Em outras épocas e circunstâncias, o termo selvagem é tido como algo negativo. Selvagem é violento, é incivilizado, considerando a civilização como o bem, então o oposto dela é o mal. Mas nessa época, devido a esses relatos romantizados, se tem a ideia de que os indígenas, os selvagens, eles eram puros em comparação com os europeus. Então eles estavam mais próximos do estado original humano, que era um estado de bondade e de certa perfeição moral natural. Julgavam que os indígenas não tinham a cobiça que os europeus tinham, não sentiam o ódio profundo que os europeus tinham por seus irmãos, que não estavam afetados por todos os outros vícios que o mundo civilizado trazia. E essa ideia certamente influenciou o Rousseau. Essa crença nos povos que ele enxergava como primitivos, como selvagens, como sendo, no aspecto moral, superiores aos povos civilizados da Europa.